Bolsonaro vai sair do PSL para criar um novo partido. Sabe o que a gente acha? Ele devia ser livre para fazer isso. No Livro de Notícia de hoje, vamos falar sobre liberdade política e a situação dos partidos no Brasil. Eu sou Mano Ferreira e de segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, trago para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Foi bem rápido. Bastaram pouco mais de 10 meses de governo para acabar o casamento entre Bolsonaro e PSL. Quem nos acompanha sabe bem o que a gente sempre falou sobre essa relação esquisita, mas o assunto de hoje é outro. Bolsonaro devia ser livre para fazer um partido. Não importa a nossa opinião sobre as desventuras da família Bolsonaro. Não importa se Bolsonaro não é liberal, e ele não é. Não importa se Bolsonaro não é sequer um conservador no sentido técnico do termo. O que importa é que mesmo as visões políticas que a gente acha mais absurdas devem sim ter liberdade para se organizar politicamente. Bolsonaro deve ser livre para ter um partido. Não só Bolsonaro, é claro. Todo brasileiro devia ser livre para se organizar e abrir um partido se assim quiser. Só que isso está longe de ser a realidade hoje. Você pode estar pensando, mas a gente não já tem muito partido no Brasil? Sim, hoje são 35 partidos com registro ativo no TSE. Desses, 25 têm representantes eleitos no Congresso. Isso faz com que o nosso Congresso seja um dos mais fragmentados do mundo. E é claro que cria muitas dificuldades. É difícil saber quais são os partidos, entender suas diferenças, escolher em quem votar e também é difícil governar desse jeito. Só que, mesmo assim, quase ninguém se sente representado pelos partidos existentes. E tem outros 75 em processo de formação oficial no TSE. Entre esses tem até um partido nacional corintiano. A burocracia é enorme para criar um partido e isso torna o processo complicado. O primeiro passo é juntar pelo menos 101 assinaturas de quem são os membros fundadores, para dar início ao processo junto ao TSE. Em seguida, a missão é recolher quase 500 mil assinaturas de pessoas que ainda não sejam filiadas a nenhum partido em pelo menos 9 estados. Na prática, isso deixa muito difícil criar um partido para quem não tem muito dinheiro ou estrutura para recolher as assinaturas, ou seja, o sistema tem uma barreira de entrada que inibe novos concorrentes. Além disso, o problema é que, ao mesmo tempo, tem muito dinheiro público para financiar aqueles que conseguem passar por essa barreira. Isso cria um incentivo muito ruim. Alguns partidos são criados como verdadeiras máquinas de fazer dinheiro, com um propósito muito longe do que deveria ser o propósito de um partido político. Representar uma parcela da sociedade que pensa de uma forma parecida. Então, na prática, muitos partidos estão longe de ser orgânicos e representarem verdadeiramente parcelas expressivas da população. Acaba sendo até difícil classificar quais são as principais correntes do pensamento político no Brasil, porque muitas vezes essas divisões partidárias acabam representando mesmo o interesse específico do momento. E aí as trocas de partido são tão constantes. Com a saída do PSL e a fundação desse novo partido, que deve se chamar Aliança pelo Brasil, o próprio Bolsonaro vai estar agora no seu 9º partido político. Sobre isso, a gente vai ouvir o comentário do nosso diretor de políticas públicas, Magno Cal. A saída do presidente Jair Bolsonaro do PSL e a fundação do novo partido, Aliança pelo Brasil, deve mudar algumas coisas no cenário político nacional. Em primeiro lugar, a saída de Bolsonaro deve rachar ao meio a bancada do PSL, a segunda mais numerosa na Câmara. Em segundo lugar, levantará a discussão sobre o uso do fundo partidário e do fundo eleitoral previsto para o próximo ano. O PSL, como um dos grandes partidos do Brasil, deveria ter direito a aproximadamente 350 milhões de reais, contando com fundo eleitoral e fundo partidário. A expectativa dos partidários de Jair Bolsonaro é que eles consigam, na justiça, levar parte desse dinheiro para o novo partido. A questão aí é como se comportarão os deputados que permanecerão no PSL. Nessa semana, o senador Flávio Bolsonaro já se desfiliou do PSL para comandar a transição para o novo partido. Resta ver se aqueles que ficaram no PSL vão se comportar
como os deputados de oposição, se vão dificultar a vida do governo, complicando ainda mais a vida do presidente Bolsonaro no Congresso Nacional, ou se continuarão a ser base do governo e não criarão empecilhos para Jair Bolsonaro. Por definição, os partidos políticos são a instituição que tem a função de fazer a ligação oficial entre o povo e o Estado. As eleições são o ápice desse processo, é claro. Mas numa democracia, para funcionar bem, as pessoas não podem ter aquela sensação que é tão comum no Brasil de que o político só aparece na época da eleição e depois vira as costas para o povo. Para que os partidos consigam de fato representar a sociedade, eles têm que ter um contato muito maior com a população do que simplesmente no período eleitoral. Para isso se tornar realidade, a gente tem que falar sobre governança dos partidos. Sobre isso, a gente vai ouvir a opinião do cientista político Marcelo Issa, do Transparência Partidária. Eu acho que a gente precisa tratar dessa questão partidária antes de discutir o sistema eleitoral, antes de discutir, inclusive, o sistema de financiamento de campanha, porque a gente precisa ter transparência, né? Transparência e democracia interna nos partidos para depois discutir financiamento e sistema eleitoral. E aí, respondendo concretamente, o que a gente propõe? O que poderia trazer, por exemplo, mais democracia interna para os partidos? A gente trabalha em 4 eixos nesse projeto. Transparência não só das contas, da contabilidade, tudo tem que ficar no site, mas também dos processos internos decisórios, de onde o partido está instalado, quem são os candidatos que o partido apresenta, quem são os mandatários, quem são os dirigentes. Então, transparência total, obrigatória no site. Segundo eixo, integridade, então uma comissão de ética independente, com mandato fixo, para que ela não possa ser retirada pelo dirigente partidário, por exemplo. O terceiro eixo, equidade, isso que eu dizia, da distribuição de recursos de maneira mais equitativa para os novos entrantes. E por último, integridade, equidade, transparência e democracia interna, né? Esses mecanismos de renovação, de oxigenação, para evitar essa oligarquização. Esse trecho que a gente acabou de ver é parte do Livres Webinar sobre a situação dos partidos no Brasil. Você pode ver esse debate na íntegra lá na nossa área do associado. Se você ainda não for um associado, é muito simples, basta entrar no nosso site em www.eusolivres.org/participe, preencher o cadastro e se tornar um associado do único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro. Tem um outro ponto que eu acho bem importante destacar hoje, já que a gente está falando sobre partidos. A sociedade brasileira, a gente sabe, é complexa e diversa. Somos 210 milhões de indivíduos com pensamentos e visões de mundo diferentes. Indivíduos que devem ter liberdade para viver suas vidas privadas de acordo com o seu próprio estilo de vida e que também devem ter liberdade para se associarem em grupos e atuarem politicamente no debate sobre como o país deve se organizar e em que direção a coisa pública deve ser gerida. Ou seja, liberdade política é fundamental e essa liberdade pode ser exercida de diferentes formas, para além dos partidos. Uma democracia liberal só tem vigor se a sociedade civil for plural e ativa. Isso passa por muitas formas: associação de moradores, conselho profissional, sindicato ou movimentos, como é o caso do Livres. Uma sociedade livre, afinal de contas, não tem a livre iniciativa somente como ideal, ela exerce a livre iniciativa. As diferentes formas de participação política são todas importantes e muitas vezes complementares entre si. Cada uma atende a diferentes incentivos e tem formas de funcionamento diferentes. Enquanto um partido, por exemplo, tem que se importar necessariamente com a quantidade de votos, com a ocupação de espaços de poder dentro do Estado e com questões práticas eleitorais como passar a cláusula de barreira, movimentos como o Livres têm outros indicadores de resultado e obedecem a uma outra lógica. Para a gente, o que importa é o avanço da liberdade. Então a gente não está guiado simplesmente pela próxima eleição. Nós queremos que as nossas ideias se fortaleçam ao longo do tempo. Como dizia Milton Friedman, a gente quer fazer com que as ideias de liberdade sejam compreendidas e se tornem tão atrativas e importantes para a sociedade brasileira que até mesmo as pessoas erradas tenham que tomar as decisões certas para atender a demanda das pessoas. Então, essa é a importância do Livres. E a gente vai ver um pouco desse trabalho na prática
com o Giro Livres agora, onde você fica por dentro das ações que o Livres desenvolve em todo o Brasil, através dos nossos associados, lideranças e da Bancada da Liberdade. Olá, Alan, para quem esteja me ouvindo, bom dia. Neste mês de novembro, eu fiz uma denúncia em formato de consulta pública ao Ministério Público Estadual de Mato Grosso e estou aguardando aí um parecer favorável para que responsabilize o Estado ou o município frente a uma omissão de interdição necessária ou restauração de uma ponte de ferro, que essa ponte de ferro ela é patrimônio histórico-cultural dentro do município de Cuiabá e ela está completamente abandonada, deteriorando, e os cidadãos que são os pedestres que mais transitam nessa ponte de ferro, elas correm risco sérios de vida, né? Então, estou aí aguardando um parecer favorável e qualquer notícia eu passo para vocês. Exato, nós temos nossas críticas a alguns aspectos, mas nós entendemos que esse momento não é um momento para críticas, e sim um momento para apoiar um governador que teve a coragem de fazer essa reforma justa, necessária e corajosa. Tem que fazer. E a única solução que nós vislumbramos é um ataque às despesas do Estado. Nós gastamos demais e nós não conseguimos arrecadar o suficiente. Esse foi o Livres Notícia desta quinta. Como você sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 8 da manhã, aqui no canal youtube.com/livres, você fica por dentro dos principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Até amanhã.